Olá pessoal, sou Érica Priscila, sou técnica em agroecologia, estou graduando bacharelado em agroecologia pela Universidade Federal de Alagoas, no campus de Engenharia e Ciências Agrárias, em Rio Largo. Moro no assentamento Lameirão, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento conhece o assentamento Lameirão. Algumas pessoas que também estão assistindo também me conhecem. E estou aqui para falar a importância de ter uma horta na escola. Dia 21 de setembro é o dia da árvore, então a gente está vindo nesse momento para falar sobre a importância de plantar e a importância também de preservar e de ter uma árvore no seu quintal, ter uma árvore, como a gente está aqui na escola, ter uma árvore na escola, não só uma, né? Como a gente está dentro do bioma Caatinga, vou falar um pouco também sobre o bioma Caatinga para vocês. O bioma Caatinga é um bioma unicamente brasileiro, né? Só existe esse bioma no Brasil e ele atinge 11% do território brasileiro. Desses 11%, é praticamente todo o Nordeste e o norte de Minas. Aqui onde nós estamos, em Delmiro Gouveia, somos arrodeados pelo bioma Caatinga, aí no distrito Lagoinha, no assentamento Lameirão. Então, no dia 21 de setembro, eu peço a vocês que, se for plantar uma árvore, plante uma do nosso bioma. Por exemplo, uma que eu vou citar aqui, a craibeira, que é a árvore símbolo de Alagoas, e tem algumas outras árvores que estão entrando em estado de extinção, que eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento não conhecem, por exemplo, a barriguda. É uma árvore do bioma Caatinga que está entrando em extinção. Outra árvore que está entrando em extinção e é importantíssima a gente ter ela por ela ser alimentícia, ser medicinal, ter poder econômico, um poder imenso econômico para a gente. Então é o umbuzeiro. Né? O umbuzeiro ele serve para alimentar a gente, né? O ser humano, ele alimenta os animais. A gente faz polpa com umbu. Até mesmo da folha a gente pode fazer o suco, não apenas do umbu, mas também da folha. E algumas pessoas utilizam a batata do umbuzeiro para fazer alguns doces. Bom, para estar utilizando a batata de umbuzeiro para fazer doce, você precisa plantar o umbu e ser especificamente para isso, para estar extraindo a batata para fazer esse doce. Porque se você for tirar batatas de um umbuzeiro que já existe, você está cometendo um crime ambiental. Por quê? Porque o umbuzeiro já está entrando em estado de extinção, eles só vivem apenas no máximo 300 entre 180 a 300 anos, e os que a gente encontra são todos em fase adultas, né? Já foram pessoas, nossos antepassados, que plantaram ou eles que simplesmente nasceram. Então não recomendo que você tire a batata do umbuzeiro para fazer doce, polpas e entre outros. Mas é interessante e importante que vocês, colegas que estão assistindo esse vídeo, vocês plantem algumas dessas árvores que eu citei, entre outros. Eu recomendo que você for plantar para sombra, para reflorestar, para plantar simbolicamente, que seja a árvore do bioma Caatinga. Trazendo para a horta na escola. A horta na escola, plantar hortaliça é de grande importância porque você está gerando saúde, você vai estar gerando qualidade de vida para você e evitando comprar aqueles produtos que são comercializados e que contêm veneno. Mas para falar sobre o plantio de horta, eu vou citar sobre a importância de valorizar e respeitar a agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar, a maioria das pessoas que estão aqui nesse momento assistindo esse vídeo conhece agricultores familiares. Agricultores familiares é aqueles que trabalham com a família, que não contrata, que não paga alguém para trabalhar com vocês. Ou seja, não tem um funcionário ou um diarista, que para você ter um funcionário ou um diarista, você sai da qualificação de agricultor familiar, tá? Então, você plantando sua própria horta de maneira
orgânica ou agroecológica, que existe a diferença do orgânico e o agroecológico, você plantando a sua horta de forma natural, que é o que a gente conhece, né? Essa palavra natural, sem o uso do químico, você está gerando saúde para você mesmo e tendo uma qualidade de vida. Bom, e na escola? Na escola você vai estar, eu indico que você esteja aproveitando daquele espaço que a gente tem na escola para gerar vida naquele espaço. Quando a gente planta uma muda de alface, quando a gente planta uma muda por exemplo, de tomate, quando a gente planta um coentro, é uma vida que a gente está gerando ali, né? Uma semente germina e tal, chegar até a fase adulta onde a gente vai colher. Então você está gerando uma vida, você vai estar cuidando daquela semente, daquela planta como se fosse uma criança que você vai estar plantando. Bom, você vai utilizar esse espaço. Quais são as formas de plantio que eu indico para você? Se for canteiro, a gente tem que ter a noção que se for canteiro, você tem que fazer esse canteiro de uma forma que você possa manejar esse canteiro. O que é manejar? É você cuidar desse canteiro, tá? É você tirando aquelas ervas, aquelas plantinhas que nascem, que a gente fala que as espontâneas, que nascem de forma espontânea, que não foi a gente que chegou ali e plantou, aqueles matinhos. A gente tira aqueles matinhos e deixa lá, porque aqueles matinhos eles vão ser cobertura orgânica para aquelas plantas. Érica, qual é o espaço dos canteiros? A largura do canteiro ideal é de 1,20 m, de 1,20 m de largura, que é uma largura que dá para você manejar sem pisar no canteiro e acabar compactando o canteiro ou pisando em uma das plantas que vai estar lá. O tamanho, o comprimento dele. Bom, o comprimento dele é de acordo com o espaço que vocês têm aí. Outra forma de plantio que eu vou estar passando para vocês é reutilizando e reciclando as garrafas PET. Você pode plantar em canteiros suspensos. Como é esses canteiros suspensos? É você pegar uma garrafa PET, você cortar essa garrafa PET e colocar o substrato. Érica, o que é substrato? Substrato é um solo já tratado com esterco, com que a gente chama de areia, terra, um pouco de esterco. Dependendo dessa terra, se for uma terra muito branca, a gente coloca também um pouco de barro para gerar uma liga e uma resistência nesse solo. Dependendo do solo, tá? Dependendo da terra. E você coloca todo esse material que a gente chama de composto dentro dessa garrafa. E ali você planta a sua mudinha de semente, seja lá do que for, dependendo, por exemplo, com 35 dias você já vai estar colhendo. E o que você colher, você pode estar levando para a cantina da escola e futuramente está no seu prato. Está plantando, que se torna dinâmico, divertido e agradável, é o modelo em círculo, que nós chamamos de mandala, sistema mandala. É você plantar em círculo, é você fazer um canteiro que seja dinâmico para você e que ele possa estar trazendo também um bom aproveitamento daquele espaço. Uma forma de plantio é você plantar tudo junto, misturado, porém organizado. Isso dentro da agricultura orgânica ou dentro da agricultura familiar é bem-vindo. É você plantar tudo junto e misturado, porém organizado, porque você vai estar, cada espaço que você vai estar utilizando todos os espaços daquele canteiro. Por exemplo, o que é tudo junto e misturado, porém organizado? O couve, ele leva mais ou menos 40 a 50 dias para você chegar a colher. É um exemplo. O coentro, você colhe ele, dependendo da semente, de 35 a 40 dias. O couve vai de 40 a 75 dias.
Então você vai estar sabendo que você vai colher primeiro o coentro do que o couve. Então você planta o coentro junto com o couve e vai saber que eles não vai estar tomando um espaço um do outro. Você vai tirar o coentro com 35 dias e manter o espaço do couve. Você pode fazer isso com o alface, junto couve, coentro, alface, couve, coentro e alface, e assim sucessivamente. A gente indica aqui para vocês plantarem o que vocês forem comer. Então é interessante vocês plantarem. Eu já citei o coentro, já citei o couve. Então, e também é interessante vocês plantarem o alface. O alface você pode estar colhendo ele com 60 dias, por exemplo. E plantar o tomate, são coisas que a gente come no nosso dia a dia, come na salada, né? E aí na escola não é diferente. O tomate ele leva um tempo maior, entre 90 a 110, 120 dias você está colhendo. O alface depende da forma. Todas as plantas para você colher depende da forma que você for plantar. É um transplantio? O que é transplantio? Eu tô com uma mudinha aqui já. O que é a muda? É quando a planta, a semente germina e eu já tenho uma planta pequena. Então a gente já chama ela de mudinha. Quando você pega essa planta e faz o transplantio, o que é transplantio? Tirar de onde ela está, de onde ela germinou, que nasceu, e plantar no canteiro. Você fazendo dessa forma, você ajuda a sua planta, você colher ela de forma mais rápida. Agora, se você plantar diretamente no canteiro, a semente leva um pouco mais de tempo para você estar colhendo, tá? Então isso vai com alface, isso vai para o couve, isso vale para o tomate também. Então tem essas dicas de plantas de hortaliças que vocês podem estar plantando aí na escola, que será divertido você plantar, será divertido você cuidar e será divertido você colher, né? Porque você vai estar colhendo o que você plantou. E é uma coisa boa, não só para as pessoas para os professores, por exemplo, mas eu indico isso, professores, que vocês utilizem, chamem as crianças para estar plantando com vocês, as crianças, os alunos, não interessa a idade, mas para estar plantando com vocês, porque é uma forma de aprendizado. Estamos na escola, então eles aprendem aí e levam para suas casas, levam para casa o que aprendeu. Então plantar o que você vai comer é importantíssimo. Como eu já falei, você vai estar cuidando da sua saúde, vai estar evitando se alimentar de um produto que tenha, que a gente chama de agrotóxico, mas é o popular veneno, né? Você vai estar evitando se alimentar de um produto que contenha veneno e futuramente gerando um câncer, uma doença, enfim, na sua vida. Então, plantem esses produtos alimentícios aí, esses que vocês podem estar plantando. É interessante, professores, que vocês também possam estar plantando fruteiras. Fruteiras de ciclos rápidos, por exemplo, depende do espaço, a própria bananeira. Outra fruteira que você pode estar colhendo em um ciclo rápido é o mamão, né? Que são fruteiras que ciclo rápido produziu com pouco tempo, ele vai perdendo a sua qualidade de vida e entrando em estado de mortalidade. É interessante também, professores, plantar nas escolas as ervas medicinais. Por quê? Por que plantar ervas medicinais, Érica? Porque além delas ser medicinal para a gente, elas são medicinais para outras plantas, elas servem de repelente. Então você vai estar utilizando as ervas medicinais e evitando comprar o inseticida para colocar nas hortaliças e assim evitando ou eliminando as pragas. Já que a gente está utilizando as ervas medicinais, elas vão entrar no nosso cultivo como repelente, como defensivo, tá? Então você vai estar utilizando essas plantas, pode ser de forma, por exemplo, um capim-santo, você pode estar utilizando ela como uma barreira, né? Uma barreira evitando a chegada de alguns insetos que a gente pode chamar de pragas, né? No seu coentro, por exemplo, no seu alface. E vocês podem estar plantando algumas outras culturas que servem, além de embelezar o espaço, né? Também vai servir
de atrativo para esses insetos, como por exemplo o girassol. Praticamente todos os insetos, eles são atraídos pela cor amarela, tá? Se você for comprar umas iscas, né, entrar numa loja e for comprar uma isca para estar capturando os insetos praga, eles vão indicar a da coloração amarela. Por quê? Porque os insetos são atraídos pela cor amarela, como eu falei. E ao invés de a gente comprar essas iscas, a gente utiliza muito o girassol. Então, o girassol, além de embelezar, né, o espaço, deixar um espaço bonito, é ciclo rápido, mas além de deixar o espaço bonito, ele vai atrair aqueles insetos que iria se alimentar, né, das suas hortaliças. Ao invés de ele estar na hortaliça, ele vai estar nos girassóis. Outra planta, né, que a gente utiliza muito, que serve de repelente e é bom a gente ter sempre, é o gergelim. Então a gente planta o gergelim porque o cheiro do gergelim faz com que os insetos não cheguem nas suas plantas. Todas essas culturas que eu estou falando, que servem como repelente, como atrativo, né, para esses insetos considerados praga, a gente planta ela nas laterais, nas cabeceiras do espaço que a gente vai estar plantando. Não na cabeceira dos canteiros, mas no terreno, no espaço que a gente vai estar plantando, que a gente vai estar cultivando, que a gente vai estar fazendo a nossa horta, certo? Bom, Érica, mas eu não quero plantar gergelim, eu não quero plantar girassol, eu quero plantar eu quero plantar só as ervas medicinais, só as hortaliças. O que é que eu faço para cuidar quando aparecer, por exemplo, formiga? Bom, a gente sabe que formiga, nós, os técnicos, sabemos que a formiga é um inseto considerado praga para nós, seres humanos, porque ele é difícil da gente combater eles. E é uma coisa que a gente trabalha na produção orgânica de base agroecológica. A gente não mata, a gente arruma um outro destino para eles, porque eles são importantes, eles são considerados praga em algum momento, mas eles são importantes para a nossa produção. Então, por isso que a gente não utiliza o veneno. Ah, Érica, então o que é que eu boto? Por exemplo, borra de café. Você pode estar utilizando a borra do café na sua produção, que faz com que a formiga leve a borra do café para o formigueiro e lá ele vai se alimentar e acabar não gostando do que está se alimentando e não indo mais para aquele espaço, porque ele só vai encontrar a borra de café. Tá? Porque as formigas, elas não se alimentam exatamente da sua planta. Ela pega a sua planta, leva para o formigueiro. Quando chega no formigueiro, essa planta ela se decompõe e ela vira um mofo, um fungo, algo do tipo. Que é dessa decomposição que as formigas se alimentam. Quando ela se alimenta do café, ela não gosta, então ela não volta lá. Com o tempo, depois passado um tempo, ela vai repetir o mesmo trajeto e ir de novo para a sua cultura. A outra coisa que a gente indica, tá utilizando, é a macaxeira. Pode ser a macaxeira, pode ser a mandioca e pode ser a maniçoba. Não sei se vocês conhecem a maniçoba, ela é da caatinga, né? Nós seres humanos não se alimentam dela. Alguns produtores de caprino, ovino, né, gado de leite, eles utilizam na ração animal, mas eles precisam desidratar essa maniçoba antes de inserir na alimentação dos animais. Por quê? Porque ela contém uma toxina que envenena o seu animal. Ou ele fica bêbado, né, adoece, ou ele chega ao ponto de morrer. É o que acontece com esses insetos que a gente considera praga. Eles levam a maniçoba
para o seu formigueiro e acaba intoxicando todo o formigueiro e eles saem dali. Mas não é literalmente a macaxeira ou a mandioca ou a mandioca. A gente utiliza a folha, que a própria folha já dá resultado. Pode utilizar a macaxeira? Pode, mas ninguém vai estar comprando macaxeira e colocando no canteiro, comprando macaxeira exatamente para isso. A gente dá dicas para você economizar, né, na agroecologia, na produção orgânica, e não para você estar gastando, tá? Então, pessoal, eu espero que essas dicas tenham sido válidas para vocês. Aproveite o dia 21 de setembro, plante árvores, não plante apenas uma, plante várias árvores, quantas árvores, o máximo que você puder. Indico professores que vocês levem os seus alunos para o viveiro de mudas de árvores nativas da Chesse. Um espaço encantador que a gente aprende muito, principalmente aprendemos sobre o nosso bioma, sobre o bioma Caatinga. Lá é um lugar que você pode estar trazendo mudas e plantando, seja na escola, né, seja na casa de um aluno, ou seja em um espaço, em uma praça, ou um espaço para aquela árvore possa ficar ali, crescer e gerar uma sombra para esses alunos em um outro momento. Agradeço muito pelo convite de estar trazendo essas informações para vocês. Deixarei meu contato aqui. Alguns professores já me conhecem. Essa escola foi onde eu estudei, da quinta à oitava série. Estou muito feliz de passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Querendo entrar em contato, se não, caso seja pelo telefone, estou passando alguns dias aqui em Maceió, porque estou estudando, mas moro no assentamento Lameirão. Estou à disposição, professores, para a gente implantar uma horta aí na escola ou em um outro espaço que vocês quiserem. Agradeço a vocês, a todos que estão assistindo nesse momento. Agradeço a Luzia também, que fez essa ponte, né, com os professores e coordenadores para que eu esteja aqui passando as informações. Espero não ter usado muito termo técnico para vocês. Gosto de passar de forma popular para que as pessoas possam entender. E que se não entenderem, entre em contato que eu estarei à disposição para ajudar. Muito, muito obrigada a todos e até um próximo momento. Quem sabe implantando uma horta aí na escola, seja ela no chão, seja ela de forma dinâmica, como eu falei que é a horta mandala, ou suspensa, utilizando e reciclando as garrafas PET. Muito obrigada, professores. Até mais.